Hora da análise com Thaís Herédia. Thaís, essa medida provisória que era tida como absolutamente fundamental para passar a linha ali no orçamento de 2026, tudo indica que não vai prosperar. O que fazer sem esses 17 bilhões, Thaís? Olha, Naka, é uma situação bem complicada, viu? Porque, no final das contas, quando a gente olha o que foi debatido, está todo mundo errado. O Congresso Nacional e o governo. Boa tarde para você, Naka. Boa tarde a todos. É uma situação de risco para o governo, né? Mas um risco que ele assumiu lá atrás. Vamos voltar um pouquinho no tempo, só para as pessoas, porque assim, parece que a gente está tomando uma decisão, que a gente está fazendo um debate aqui sobre uma coisa que está aí que nasceu na MP, que nasceu na MP, não nasceu na MP. O governo passou o início, desde o final do ano passado até o início desse ano, prevendo receitas de 30 bilhões de reais, mais de 30 bilhões de reais, receitas que os economistas todos diziam, isso não vai acontecer, essa receita está superestimada, essa receita não vai adiantar. Então, as contas do governo fechavam e o governo conseguia cumprir a meta, porque ele previa receitas que claramente não iam acontecer. Ah, mas todo governo faz isso. Sim, todo governo faz isso. Todo governo superestima a receita e subestima a despesa, é normal. Mas mesmo para essa artimanha, tem limite. E para assumir que essa receita estava equivocada, o governo apareceu, portanto, ele diz, olha, realmente a gente não vai mais contar com essa receita, tira 30 bilhões da conta do orçamento. E aparece com um aumento do IOF lá em junho, com aquele decreto que nós já falamos aqui tantas vezes, tinha coisas absurdas, acabou sendo derrubado pelo Congresso Nacional. Para repor o decreto vem essa medida provisória. Então, gente, o pecado original está no seguinte: a gestão das contas públicas no Brasil está sendo feita no limite do razoável. Eu não estou nem falando da escolha das políticas públicas, eu estou falando da gestão das contas públicas sendo feita no limite do razoável. O Tribunal de Contas da União entrou nessa briga para apontar exatamente esse risco de dizer, escuta, vocês estabelecem uma meta, vocês criam um sistema de uma banda flexível, ou seja, o resultado pode transitar nessa banda para acomodar choques, acomodar despesas imprevistas ou receitas também que estavam praticamente certas e que por alguma coisa que aconteceu, difícil de estimar, né? Ela não apareceu, mas vocês estão usando a banda para mirar no piso da banda, né? Usar a banda para fazer gestão. Não, a banda é para assumir o que ninguém sabe que vai acontecer. Então, por isso que eu falo que a gestão do orçamento e das contas está sendo feita no limite da navalha, no limite já passando do razoável, né? E aí acontece isso, a briga virou política. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem razão. A briga virou política mesmo, né? Porque aqui o governo acabou ganhando nessas últimas semanas, até porque a oposição só fez coisa errada, né? E aí o governo ganha com isso, mas o governo também acerta na escolha das brigas que ele compra, por exemplo, como a isenção do imposto de renda. Era uma briga que ele sabia que ele não ia perder, e ele ganhou. E agora a decisão, ela tem que ser política. Agora, Naka, me chama muita atenção o ministro da Fazenda dizer, esse mesmo Congresso que ajudou o governo de 2022 a fazer coisas espúrias, foi o mesmo Congresso que aprovou a chamada PEC da transição, assim que o presidente Lula foi reeleito, ainda em 2022. O governo precisaria de 70 bilhões de reais para fechar as contas, levou 170. Esse mesmo Congresso que o ministro Haddad está dizendo que fez coisas espúrias em 2022, são exatamente as mesmas pessoas que deram 170 bilhões de reais, 100 bilhões de reais a mais para corrigir os erros que ele aponta que foram feitos no governo Bolsonaro. E foram muitos. Então, até no apontamento de onde começa o problema, o negócio está errado. Então, eu já falei do lado errado do governo. Agora, eu quero falar do lado errado do Congresso Nacional. O Congresso Nacional erra ao não taxar as bets. Não faz sentido isso. Por que não taxar as bets?
O Congresso Nacional erra a não se debater sobre problemas que o próprio governo já apontou, super salários, por exemplo. Ah, mas não está na MP. Não, gente, mas espera um pouquinho. Vamos colocar aqui no equilíbrio daquilo que o Congresso se rejeita a tratar, rejeita tratar, e que poderia ir muito ajudar as contas, independentemente do governo. Então, os dois lados estão errados, né? E o que a gente está vendo, a chance da MP caducar, que era uma coisa que ontem parecia que já tinha sido superada, né? Mesmo com a votação apertada, parecia que tinha acontecido um acordo ali, a política derrubou. Né? E não dá para a gente dizer que é uma surpresa a política interferir nas votações. O ministro da Fazenda sabe melhor do que ninguém disso. Mas, no futebol tem jogo em que às vezes tem um vencedor, mas tem jogo que tem um perdedor. Pode parecer um pouco dúbio isso que eu estou dizendo, mas dependendo do placar, o grande destaque, a grande novidade é quem perde ou quem ganha. Sim. Nessa história da MP, se de fato ela caducar, será que quem perde é o governo Lula ou quem ganha é Tarcísio de Freitas e o Centrão? Vai ser uma bola dividida aí, né? Um resultado, talvez a gente precise de várias sessões do VAR, né? Para chegar a essa conclusão, porque primeiro está muito cedo, segundo, aparentemente o governador Tarcísio tinha se retirado da cena. Sim. E aí, de repente, ele volta, né? Qual foi a última vez que o Tarcísio fez alguma interferência numa discussão no Congresso Nacional? Para votar a anistia. Lembra que ele foi para Brasília? É verdade. Né? E foi duramente criticado. Foi duramente criticado. Então, agora, ele volta, e é uma informação também daqui da nossa turma de Brasília, que sabe que essa influência está acontecendo. Agora, o que me chama a atenção, Naka, que é o seguinte, né? Independentemente se quem vai ganhar é o governo Lula ou o governador Tarcísio, que certamente serão os dois adversários do ano que vem, certamente não, né? Tudo indica que serão os dois adversários para o ano que vem. Os dois lados estão criando armadilhas perigosíssimas para 2027. Ótimo ponto. É isso que me assusta e me surpreende ao assistir a irresponsabilidade desse debate. Porque, assim, 2027 vai chegar, viu, gente? Por mais que a gente fique meio desesperado... E dependendo do que o Congresso ou o Executivo faça hoje, antecipa essa história para 26. Exatamente. Então, assim, quando o ministro diz assim, então vamos falar de coisas concretas. O ministro da Fazenda, a gente acabou de ouvir, ele dizendo, nós vamos continuar perseguindo os mesmos objetivos. Ele não disse claramente, mas a interpretação já está dada, ele está falando da meta fiscal. Ora, sem esse dinheiro da MP, não tem meta fiscal. É muito difícil cumprir a meta fiscal. O governo fica sem instrumento, ele vai fazer o quê? Vai aumentar o IOF de novo? Em qual operação, né? Então, a gente não erra em dizer o seguinte, o ministro da Fazenda não terá alternativa que não enfrentar isso. Talvez ele tivesse que enfrentar essa mudança lá na frente, se a MP caducar e o governo não tiver instrumentos para repor esse recurso, esse problema vai se antecipar na mesa do ministro. Ele não vai ter escapatória para isso. Qual vai ser a escolha? E aí sim, qual vai ser a escolha política que o governo vai fazer? Porque vamos lembrar aqui rapidamente, Naka, quem são os maiores opositores da meta fiscal adotada pelo ministro Fernando Haddad? A turma que senta no Palácio do Planalto. Se for ficar muito difícil, o governo Lula, a turma do Palácio do Planalto vai querer ouvir falar de bloqueio de 20 bilhões, 30 bilhões de recursos em ano eleitoral para cumprir essa meta que a gente nunca gostou? Ah, não, mas aí aqui não pode ter interferência política. Aqui decisão política não vale. Então, os dois lados estão errados. O problema começou muito antes da discussão da medida provisória. O que está absolutamente claro é que as contas públicas estão sendo geridas e estão sendo tratadas, tanto pelo governo quanto o Congresso, no limite do razoável. E, Thaís, se por acaso, de fato, esse texto caducar e o governo, esses 17 bilhões evaporarem da programação orçamentária, o governo tem onde cortar, encontrar 17 bilhões, porque
sobre isso o ministro não disse nada, mas a tesoura tem onde alcançar para cortar isso? Olha, vamos lá. Você se lembra que foi aprovado a PEC dos precatórios, né? Que abre um espaço de 13 bilhões de reais no limite de teto de gastos, né? Então o governo tem essa folga de... Não, esse é para o limite de gastos. Se a receita não vier... Sim, não pode. Não pode do mesmo jeito, né? Nós temos, contratado já para o ano que vem, uma desaceleração da economia. Uma desaceleração que tende a ser mais forte do que a gente está vendo agora, né? Com uma volta do desemprego, com o desemprego crescendo um pouco de novo, né? Hoje a gente viu os dados da inadimplência, que estão batendo ali no limite também. Gente, a inadimplência cresce e faz parte do ciclo que a gente está vendo, né? O Banco Central joga os juros lá para cima, dificulta mesmo a tomada de crédito, o pagamento das dívidas das pessoas e das empresas, né? É por isso que a gente fala tanto assim de como a taxa de juros ela tem que ser tratada antes dela virar causa, né? Porque que no caso do Brasil ela é consequência da política fiscal, né? Se ela começa a virar causa de problemas, aí sim a gente está numa condição muito ruim, como nós já vivemos no passado. Então, a desaceleração da economia naturalmente reduz a arrecadação. Agora, vamos lembrar qual é a expectativa de crescimento do governo federal e sobre essa expectativa ele monta toda a expectativa de receitas do ano que vem. O governo espera um crescimento de 2,5% do PIB do ano que vem. Aquela artimanhazinha, né, de superestimar a receita e subestimar a despesa, parte da premissa. Ora, a premissa de um crescimento de 2,5%, o Banco Central está dizendo que vai crescer 1,5%. Então, só essa premissazinha, miudinha, já aponta que a conta com o CMP para o orçamento do ano que vem já está mal ajambrada. Então, de onde cortar ou de onde arrumar receita, Naca, provavelmente vai estar ali no 6º lugar do governo para lidar com as armadilhas que ele próprio criou. Vamos ver como será a reação, ruim, né? Esse choque de realidade. Né? Mas é um choque de realidade. É uma situação ruim para o Brasil. Ruim a gente chegar a esse ponto. Thaís Herédia, obrigado pela conversa. Obrigada, Até amanhã. Até amanhã.